Volto com você. Muito obrigado, Cássius, com informações em Brasília. E a gente conversa agora sobre esse assunto ainda com Renato Veloni, que é economista e professor de macroeconomia no IBMEC São Paulo. Como vai, professor? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Sei que o senhor está dando aula aí, a gente vai conversar um pouquinho aqui, fazer uma aula prática também para nós entendermos melhor essa privatização da Eletrobras, ou pelo menos esse processo de privatização aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, como o nosso repórter, o Cássio Zeyman, destacou, ainda vai ao Senado. E a Eletrobras, né, professor, que é responsável por 30% da energia gerada no país. É positiva essa privatização, no seu entender? Roberto, eu acho que assim, tem muito potencial de ser positivo. Tá? Eu estou colocando aqui potencial porque depende muito de como vai sair do Congresso essa MP. Então foi aprovado pela Câmara, mas ainda tem, né, a parte do Senado, a gente ainda tem alguns pontos importantes aí que estão em discussão. Da maneira como ela foi aprovada ontem, a gente tem uma boa perspectiva, sim, para o consumidor final. Tá? Então, a gente deve ter aí um impacto já imediato, né, de redução de contas de luz. Imediato que eu estou falando assim que ocorrer a privatização nestes moldes, a gente já teria no mês seguinte uma redução nas contas de luz. Né? Então, porque uma parte importante do valor aí dessa transação, a ANP estabelece que seja utilizada como subsídio às contas de energia. Então a gente já teria aí de imediato um alívio, e aí tem também aquela outra discussão que é mais de longo prazo, né? Esperado que a empresa estando na mão, aí sendo conduzida pela iniciativa privada, que ela ganhe eficiência, e ao ganhar eficiência que ela consiga aí colocar o seu produto no mercado a um preço mais acessível. Né? Então, de novo, a gente espera outra redução de conta de luz. Pois é, doutor Renato, esse ponto é importante porque eu vi uma avaliação, uma estimativa da Associação dos Grandes Consumidores, a Abrace, né, de energia, indicando que a contratação de termoelétricas em quantidades e locais já definidos, sem um suporte ou estudo técnico, poderia resultar num aumento de custos para o consumidor. Então, o receio é de que a gente pudesse ter até um aumento de 20% e que isso depois, obviamente, fosse refletido nos preços dos produtos e serviços à população como um todo. O senhor acha, então, que vai no sentido contrário? Pode ter uma redução, é isso? Roberto, muito... A gente está falando aqui de um texto que ainda não foi aprovado, né? Então, de fato, aqui a gente tem uma discussão importante, porque tem esse ponto da compra, né? A obrigatoriedade de se comprar energia termoelétrica, que é mais caro. Se isso se mantiver no texto até o final, boa parte desse potencial de ganho ele se corrói, né? Aquele que eu tinha comentado. Uhum. E tem outros pontos também. Tem alguns compromissos já na MP como ela está hoje, tem alguns compromissos de revitalização de bacias hidrográficas, que são investimentos assim, pesadíssimos. Muitos deles não seriam assim, a escolha de uma empresa privada fazer, né? Então a gente tem aí um pouquinho de ineficiência. Então é outra coisa que acaba por corroer, né, aquele ganho esperado. Então, tudo isso está em discussão, né? A gente precisa ver como que vai sair do Congresso. Então, como que eu posso dizer, se mantiver como está ainda o texto, ainda assim a gente pode ter uma expectativa de que vai ter uma melhora aí para o consumidor final. Agora, se nessas negociações colocarem ainda mais obrigações de investimento, obrigações de compra de energia mais cara, aí, né, esse ganho vai se corroendo ainda mais até que chegue num terreno negativo para o consumidor. Então isso é um cenário isso é uma questão que está no jogo, sim. Pois é uma discussão importante. Agora, se a gente está discutindo isso, né, professor Renato Veloni, para a gente fechar aqui a nossa conversa, porque também a gente depende muito desse tipo de energia, né? A gente não tem tanta energia alternativa assim, e aqui eu estou falando de eólica ou solar, numa grande progressão, numa grande profusão aqui no Brasil, né? Poderíamos tentar investir um pouco mais nesse setor também, né?
Sim, inclusive esses setores eles estão ganhando sim bastante investimento, eles crescem a taxas aí de 2 dígitos há uns bons anos, né? Agora representam muito pouco, né? Então uma coisa que é muito pequenininho, a gente crescer 10% ao ano, ainda assim até que ele fique relevante vai muito tempo. Então, de fato, a gente poderia estar mais diversificado, aí, principalmente quanto à energia nuclear, que não tá caminhando também nessa progressão, mas a eólica e a solar, e biomassa também, são os tipos de geração que estão ano após ano ganhando participação aí no Brasil, o que é muito bom, né? Quanto mais a gente diversifica a nossa matriz elétrica e principalmente com energia renovável, né, como é o caso dessas que a gente citou, então é excelente para o Brasil. Professor Renato Velloni, muito obrigado por atender a CNN Rádio, trazendo aqui as explicações e também a sua visão a respeito desse processo na Eletrobras. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Roberto. Bom dia a todo mundo aí. Tchau, tchau. Muito obrigado. A participação aqui na CNN de Renato Velloni, economista e professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, conversando com o ouvinte da CNN. Daqui a pouquinho a gente volta com outros assuntos importantes para você aqui na CNN Rádio. Já já.